Olá, gaianos! Bora bater um papo? Abelhas, as engenheiras de Gaia. Enquanto os seres humanos constroem cidades, estradas e máquinas, as abelhas realizam uma engenharia muito mais antiga e fundamental, a engenharia da vida. Todos os dias, bilhões de abelhas viajam entre flores, transportando pólen. Esse trabalho silencioso permite a reprodução de inúmeras plantas, sustenta florestas, campos, savanas e ajuda a alimentar incontáveis espécies de animais, incluindo os próprios seres humanos. Sob a perspectiva de Gaia, a Terra, entendida como um sistema vivo e interconectado, as abelhas podem ser vistas como verdadeiras engenheiras planetárias. Elas não constroem arranha-céus, nem computadores, mas ajudam a manter a infraestrutura biológica que sustenta a vida nesse planeta. Cada voo de uma abelha é uma pequena operação ecológica. Ao polinizar flores, elas conectam plantas, fortalecem ecossistemas, promovem a diversidade genética e contribuem para a regeneração contínua da biosfera. Sem elas, muitas espécies vegetais desapareceriam, cadeias alimentares entrariam em colapso e a riqueza da vida diminuiria drasticamente. As abelhas nos lembram que a verdadeira engenharia não consiste apenas em transformar a natureza, mas em colaborar com ela. Elas trabalham sem produzir lixo, sem destruir ecossistemas e sem esgotar os recursos dos quais dependem. Sua atividade gera abundância para toda a comunidade da vida. Talvez a maior lição das abelhas seja essa: os sistemas mais eficientes da Terra não são baseados em competição desenfreada, mas na cooperação. Ao servir as flores, elas servem à floresta. Ao servir a floresta, servem ao planeta. E ao servir ao planeta, garantem seu próprio futuro. Se Gaia possui engenheiros, as abelhas certamente estão entre seus mais brilhantes e indispensáveis colaboradores. Plantar árvores é fundamental, mas criar jardins para as abelhas também é. Quando pensamos em ajudar a natureza, geralmente a primeira ideia que surge é plantar árvores. E isso é realmente importante. As árvores capturam carbono, produzem oxigênio, ajudam a regular o clima e servem de abrigo para inúmeras espécies. Mas existe outro gesto simples, poderoso, que muitas vezes passa desapercebido: criar jardins para os polinizadores. As abelhas não vivem apenas em árvores. Elas dependem principalmente de flores para obter néctar e pólen, suas principais fontes de alimento. Em muitas cidades e áreas rurais, as flores nativas estão desaparecendo devido à urbanização, ao excesso de gramados e ao uso de pesticidas. Como consequência, muitas espécies de abelhas encontram cada vez mais dificuldade para sobreviver. Um pequeno jardim repleto de flores pode se tornar um verdadeiro refúgio. Mesmo uma varanda, um quintal ou uma praça podem fornecer alimento para centenas de polinizadores ao longo do ano. E quando as abelhas prosperam, toda a teia da vida se beneficia. As abelhas polinizam plantas que produzem frutos, sementes e alimentos para inúmeros animais. Elas ajudam a manter a diversidade genética das plantas e contribuem para a regeneração dos ecossistemas. Sem elas, muitas florestas teriam dificuldade para se renovar naturalmente. Por isso, a restauração da natureza não acontece apenas com grandes projetos de reflorestamento. Ela também acontece nos pequenos espaços, quando uma pessoa decide trocar parte do concreto por flores e transformar um gramado em um jardim vivo,
ou cultivar espécies nativas que alimentam os polinizadores. Se as árvores são os pilares verdes da terra, as flores são os postos de abastecimento das abelhas. E sem abelhas, muitos dos processos que mantêm a floresta e os campos vivos começam a enfraquecer. Cuidar das abelhas é cuidar da fertilidade da terra. É reconhecer que a regeneração de Gaia não depende apenas de plantar mais árvores, mas também de criar paisagens cheias de vida, cor e alimento para os pequenos seres que silenciosamente sustentam grande parte da vida no planeta. Uma floresta começa com uma semente, mas muitas sementes só existem porque uma abelha visitou uma flor. Como seria um mundo sem as abelhas? Um mundo sem abelhas não seria um mundo sem vida, mas seria um mundo muito mais pobre, menos diverso e menos abundante. Já que as abelhas são responsáveis pela polinização de uma enorme quantidade de plantas silvestres e cultivos agrícolas. Sem elas, muitas espécies vegetais teriam grande dificuldade para se reproduzir. Impacto na alimentação. Grande parte das frutas, legumes, castanhas e sementes que consumimos depende total ou parcialmente da polinização animal. Sem as abelhas, haveria menos maçãs, morangos, melões e maracujás. A produção de café diminuiria. Muitas culturas agrícolas ficariam mais caras. A variedade de alimentos disponíveis seria drasticamente reduzida. A humanidade provavelmente sobreviveria graças a culturas como arroz, milho e trigo, que dependem principalmente do vento. Porém, nossa dieta seria muito menos nutritiva e diversificada. Impacto nas florestas. As abelhas não trabalham apenas para os humanos, elas sustentam ecossistemas inteiros. Muitas árvores e plantas dependem delas para produzir frutos e sementes. Sem os polinizadores, menos plantas conseguiriam se reproduzir. A regeneração natural da floresta seria prejudicada. Diversos animais perderiam fontes de alimento. O efeito cascata. Imagine retirar uma peça importante de uma máquina complexa. Primeiro, diminuiriam as flores. Depois, diminuiriam os frutos. Depois, os animais que dependem desses frutos. E, em seguida, os predadores desses animais. O resultado seria um efeito dominó em toda a cadeia da vida. Gaia perderia alguma de suas principais engenheiras. Sob a perspectiva da consciência planetária, as abelhas são como pequenas operárias que conectam flores, plantas, animais e ecossistemas. Como já foi dito, elas transportam vida de uma flor para outra, mantêm a diversidade genética das plantas, ajudam florestas a se regenerar, alimentam incontáveis espécies. Sem elas, Gaia continuaria viva, mas perderia uma das forças mais importantes que mantém a fertilidade e a abundância dos ecossistemas terrestres. A boa notícia é que, ao contrário de muitos problemas ambientais globais, ajudar as abelhas está ao alcance de quase todos. Podemos plantar árvores nativas, criar jardins para polinizadores, reduzir o uso de pesticidas, preservar áreas verdes e apoiar a agricultura regenerativa. Cada flor plantada é um pequeno poço de abastecimento para as abelhas. E cada abelha alimentada ajuda a manter viva uma das mais extraordinárias redes de cooperação da Terra. Quando uma abelha visita uma flor, parece um acontecimento insignificante, mas são os milhões de encontros silenciosos que ajudam a sustentar florestas, campos e a própria abundância da vida no planeta Terra.